Boa noite, meus amigos. Muito bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, das 20 horas, do nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. E tenho o prazer de dizer que essa noite nós vamos ter um convidado especial para discutir conosco, né, sobre o tema pneumonias na terceira idade. É importante que a gente saiba que na terceira idade duas situações são muito importantes, que são as quedas e as pneumonias, que a seriedade, se não as mais comuns. Então, é muito, é muito importante que a gente fale a respeito disso. Está entrando aí nosso convidado especial, doutor Arthur Viana. Como é, Arthur? Tudo bem? Olha, olha, eu pensei que eu fosse me enrolar com esse negócio, mas deu tudo certo. Não, tudo bem, está certo. Não tem muito. Se eu conseguir, você consegue. Não tem problema nenhum, Tá. não. Você está à frente do tempo. Pois é, isso, obrigado. Estamos tentando, né? Estamos tentando seguir para e passo aí com a tecnologia. Mas estava comentando aqui para os ouvintes que a pneumonia, as pneumonias da terceira idade e as quedas, né, são duas causas importantes de morte, né? Morbidade e morte na terceira idade, então daí a importância desse tema para essa faixa etária, né? E o doutor Arthur Viana pneumologista, intensivista, tenho tido o prazer ao longo desses anos de trabalhar junto com ele, foi durante muitos anos chefe do CT da Clínica São Vicente, e atuando também na pneumologia. Tem sido um prazer aprender a trabalhar junto com ele, e ele, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí e trocar um pouco de ideia para a gente aqui nesse bate-papo, né, Arthur? Estou à Eu disposição. estava, ok, eu estava pensando aqui no seguinte, que o que a gente tem para os idosos, que tipo de pneumonia eles devem ter, que tipo de pneumonias são comuns, né? Normalmente nessa fase agora que vai entrar o inverno, vai começar mais frio, começa aquelas gripes, aquelas infecções respiratórias, o que você diria para eles aí, que tem que se preocupar em relação a isso? Bom, primeiro, Cid, o tema é muito importante, relevante, porque assim, a pneumonia mata, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, a pneumonia não é uma doença de notificação compulsória, ao contrário da tuberculose Uhum, e da meningite. Então, uhum, torna a nossa avaliação da estatística da pneumonia um pouco mais prejudicada. Mas estima-se que, mais ou menos, existam 600 mil casos de pneumonia adquirida na comunidade por ano no Brasil. E é, desses, você tem uma taxa de mortalidade em torno de 10 a 15%. Inclusive, é, tentando te responder um pouquinho, é, a taxa de mortalidade da pneumonia vem crescendo nos últimos anos, importante saber disso. especialmente de 2021 a 2022. Então, aumentou o número de óbitos no Brasil. Embora essa estatística seja difícil, como eu falei, não é uma doença de notificação compulsória, a estatística mostra que os óbitos por pneumonia vêm aumentando no Brasil, o que já é absolutamente alarmante, uma vez que a gente está lidando cada vez mais com populações mais idosas. Perfeito, é isso mesmo. A gente está vivendo mais, né? Tem mais gente aí de mais idade, né, dos 80 a 90, né, à mercê das infecções e pneumonias, e a gente sabe que tem a imunodeficiência do idoso, né, que entra aí, quanto mais idade a gente tem, mais tem uma deficiência, só pela idade, não precisa nem ter doença nenhuma, não, né, É. e que nos torna mais frágeis a essa situação, exatamente. E do ponto de vista de pacientes que seriam mais sensíveis às pneumonias graves. Que tipo de paciente tem que se preocupar com isso? É. Exatamente. Uhum. Especialmente os idosos acima de 60, 65 anos são mais vulneráveis às pneumonias, e os pacientes com doença estrutural pulmonar, como os pacientes portadores de enfisema pulmonar e bronquite crônica, Perfeito. é, que são os DPO6, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, e os diabéticos também, os pacientes cardiopatas com insuficiência cardíaca, os pacientes com insuficiência renal crônica,
também são mais vulneráveis perfeito. a infecções respiratórias, e os pacientes, conforme você falou muito bem, os pacientes que têm uma imunodeficiência já ligado Idade à avançada, né? senescência. Uhum. Exato, a idade avançada. É um nome grande, mas é importante, eu costumo falar sobre a imunodeficiência comum variável do idoso. É um Uhum. nome muito grande, mas basicamente é aquela situação onde o idoso passa a produzir menos anticorpos e, com isso, fica mais suscetível a quadros infecciosos, Perfeitamente. especialmente, É. Uhum. especialmente a pneumonia. Outro grupo que é muito é, ligado a desenvolvimento da pneumonia são os pacientes que têm alguma sequela de doença neurológica, onde a aspiração é muito frequente. Perfeito. Então, toda essa comunicação do trato aerodigestivo é muito importante. Então, os pacientes perdem, muitas vezes, o movimento adequado da deglutição e aspiram para o pulmão, fazem uma pneumonite química e, posteriormente, fazem uma pneumonia bacteriana. Então, esses são os grupos que são mais vulneráveis a quadros de pneumonia comunitária. E tem um outro grupo, Sidney, que eu acho que é muito importante a gente mencionar, que é um grupo relativamente novo, que são as pneumonias dos pacientes que têm associação de cuidados de saúde. Ou seja, é aquele paciente que ficou internado durante muito Isso. tempo e que é cuidado em casa com cuidadores, eventualmente tem um dispositivo como uma gastrostomia ou uma traqueostomia. Esses pacientes não são exatamente aqueles pacientes que desenvolvem a pneumonia da comunidade, e sim uma Certo. nova entidade que a gente define como pneumonia associada a cuidados de saúde. Eles têm cuidadores, esses Perfeito. cuidadores Esses pacientes rodam, com né? demência, né, com Alzheimer, que ficam em instituições, né, precisam Exato. também muito cuidados por muitos cuidadores e realmente tem um risco maior, certamente que tem um risco maior É. em relação aos outros, né? Sem dúvida nenhuma. E sabendo que a prevenção é sempre melhor, prevenir é sempre melhor do que remediar, o que se pode fazer do ponto de vista de viroses, gripe, influenza, pneumonias, pneumococos? O que existe por aí para o pessoal tomar? Eu lembro uma época agora que é importante para a vacinação, que é o final de outono, começo de inverno, e que eles podem começar a procurar o médico deles para orientar, mas o que vocês já podiam adiantar, o que vocês já podiam fazer em relação a isso? Essa é muito importante, né? Esse tópico da vacinação é extremamente relevante e importante. Então, a gente está no período de vacinação da gripe, então essa sessão tem um cunho educativo de chamar as pessoas também para uma campanha de vacinação. Então, esses grupos de risco e os idosos devem ser vacinados para a gripe. Hoje eu estava no Hospital Antônio Pedro, onde eu sou professor lá da UF, e hoje estava tendo uma extensa campanha para todos os médicos e professores e alunos, especialmente o profissional de saúde que também, independentemente da idade, lida com pacientes vulneráveis, infectados, os profissionais de saúde são alvo também da campanha de vacinação. Então, Perfeito. inicialmente, vacinar para a gripe é absolutamente fundamental nessa época do ano. Estamos em campanha, por favor, vacinem-se e programem também a vacina da pneumonia. Perfeito. A vacina da gripe é vírus influenza. Uhum. Então, vírus, a pneumonia, a profilaxia com a vacina da gripe leva a uma profilaxia de uma vacina de uma pneumonia viral. Perfeito. Já a pneumonia pneumocócica deve ser feita a profilaxia adequada com a vacina pneumocócica. E a vacina pneumocócica a gente passou por um período um pouco complicado, porque a pneumo 23 andou Andou meio fora faltando, do né? Faltou mercado, muito, perfeito. mas já Uhum. voltou. Então, basicamente, o que se recomenda é a vacina, a pneumo 13, que identifica um determinado sorotipo de pneumococo, que é essa bactéria que causa Isso. mais pneumonia, e a pneumo 23, habitualmente 6 meses depois. Em alguns grupos, você pode repetir em 5 anos a pneumo 23. Perfeito. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Perfeito. Atualmente, a gente tem a pneumo 20,
que é um pouco mais simples, É, é, acabou de sair. é, acabou de sair, e é uma dose única. É um pouco Perfeito. mais vantajosa do que a Pneumo 13 e a 23. Perfeito. Perfeito. E enfatizar para as pessoas que a vacina para a gripe tem que ser feita todo ano, né? Porque é Todo uma ano. mudança a mudança no interior do vírus, que ela só protege por 12 meses, né? E tem necessidade de repetir sempre, né? Isso é importante, né? É, todo ano. A vacina. É, E o vírus é mutante. Né? O, exatamente. o vírus A, é mutante. a Então, cada ano que passa, já é completamente diferente, né? é, é. Exatamente. E o que você teria para dizer, porque tem os pacientes que dão o seguinte argumento lá na consulta: olha, eu não tomo uma vacina para gripe, porque eu tomei no ano passado e me gripei 3 vezes. Então não vou tomar. Aí o que você tem para responder para eles? Essa pergunta típica de consultório, essa questão. Ou seja, essa é um clássico, né? É Isso é um clássica, essa é clássico. Isso é clássica. clássica. Primeiro, assim, primeiro a relevância do paciente entender a importância da profilaxia em grandes populações. Uma vacina da gripe, ela não protege, primeiro, protege contra 3 ou 4 Perfeito. vírus. E são vírus que derrubam você e te levam para o hospital. São variantes da influenza. Então, é muito importante vacinar para a gripe. É, Então, agora, existem milhares de vírus. Né? exatamente. O Que causa metapneumovírus, resfriado, né? que Que vão causa resfriado, resfriado. gripe, tudo. Então, Tipo, não vacina contra todos os vírus da gripe. Então, é muito é, importante o paciente reconhecer isso. E mesmo perfeito. assim, e mais uma coisa que eu gosto de falar muito no consultório, é o seguinte: a vacina da gripe, mesmo a vacina da gripe, ela confere proteção em torno de 60% a 65%. Na realidade, do ponto de vista individual, até não é muito. Mas se a gente for olhar em termos de população, se você vacinar 1.000 idosos e proteger 600, Já está 650, tá muito bom, né? é um espetáculo. Já E, está muito bom, né? e você impedir que eles compliquem e diminuam a internação é fantástico. Perfeito, né? E parece que quem está vacinado, se por acaso pegar, costuma ter a doença um pouco mais amena, né? É, Um pouco menos, tem uma certa proteção parcial de não deixar de ter uma doença mais grave que pode levar ele ao CTI, tubo e morte, né? Que é o que a gente quer evitar, não é? Isso é muito importante, realmente, você esclareceu muito bem, porque essa volta e meia eles vêm com esse argumento, né? A gente tem que explicar tudo isso para eles e tudo, para eles dizer que é muito importante, por exemplo, as pneumonias que matam, as pneumocócicas, a influenza e tudo, e principalmente a influenza que você tem uma pneumonia que você não pode dar antibiótico, que o antibiótico não vai funcionar nada, né? Aí o paciente entende, pô, não vai adiantar, não, não vai. Então é melhor tomar realmente aí. É mais ou menos um argumento também, as pessoas ficam mais conscientes aí. Eu acho que é isso, Arthur. Muito obrigado aí pelas coisas, esclarecimentos. Agradecer aí a sua disponibilidade de tempo e espero que o pessoal tenha aproveitado bem aí para tomar essas atitudes, aproveitar agora que a época boa, antes do final de maio, tudo, fala com o seu médico quais são as vacinas importantes para eles tomarem e não deixar passar esse bom tempo, porque você passando o inverno, né, vacinado, imunizado, você está muito mais protegido. Isso é importante aí, né? Eu só queria comentar uma coisa, se a gente tiver um pouquinho mais de Lógico, tempo, tem, que assim, sim, a, pode, a à vontade. pneumonia é muito super diagnosticada, né? Ao contrário, por exemplo, de uma doença prevalente crônica como o DPOC, a pneumonia é muito super diagnosticada. Então, assim, eu tenho pneumonia. E, na realidade, se a gente, tentando fazer relembrando da anatomia do sistema respiratório, traqueia e brônquios, vias de condução aérea, né? E, eventualmente, você pode ter infecção nesse território, que seria a traqueobronquite. Perfeito. É, Que é e, muito e comum, né? e a pneumonia é exatamente a infecção do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, Uhum. que é aquilo que aparece na radiografia de tórax Uhum. ou na tomografia computadorizada. Então, é Perfeito. muito importante as pessoas entenderem que muitas vezes isso também é muito comum no seu consultório, a paciente chega com uma radiografia normal, eu fui na emergência, me disseram que é pneumonia, tem um raio-x normal. Né? Então, é muito comum isso. Né? Então, É, tem que se dividir
a infecção da via aérea, que é a tracobronquite, Exatamente. versus a Importante. pneumonia. É Muito, importante. muito importante. Faz toda a diferença, né? Em termos de tratamento, em termos de cuidado e tudo, tempo de antibiótico, tudo é tudo muito importante. Exatamente. É. E Perfeito, segundo isso aí. ponto, segundo ponto Maravilha, é isso aí importante. é perfeito aí. Agradecemos aí aos ouvintes, você não pode chamar de telespectadores, que isso não é televisão, mas enfim, que estão participando aqui da nossa live. Um abraço para todos. Arthur, muito obrigado mais uma vez, viu? E eventualmente vou te chamar para outras situações pulmonares aí. Se você puder Ótimo. participar, eu te agradeço muito aí, que o Sempre à meu, sua disposição. o meu guru de pulmão é você sabe disso, né? Então qualquer coisa eu vou correr para você, ok? Obrigado, querido. Um grande abraço aí, um abraço para todos, Abração. boa noite, um bom fim de semana, fiquem com Deus. Obrigado, Arthur, um abração aí, Nada. tchau, tchau. Abração.